Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, em que vamos conversar sobre os critérios para analisar, avaliar a sua redação. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você faz a sua redação, que ela vai ser avaliada segundo alguns critérios. Quais seriam esses critérios? O examinador vai ter lá uma tabela em que ele vai demarcar os seus problemas, o que aconteceu ali, tanto os seus pontos positivos como os seus pontos negativos. O que você deve estar atento na hora de desenvolver a sua redação? Primeiro que você tem que escrever a sua redação com fluxo de ideias. Você coloca todas as suas ideias ali no papel. Depois você vai organizar seu pensamento. Após toda a construção do seu texto, o que você vai ter em mente? Agora deixa eu fazer uma autoanálise. Vou ler a redação de novo e analisar se eu identifico tais problemas, esses probleminhas que eu vou colocar aqui para você. Primeiro, você escreveu todas as palavras de forma correta? Porque um dos critérios é a ortografia. Você escrever de maneira correta cada palavrinha. Para evitar o erro de você errar na parte ortográfica, o que você deve fazer? Se você não tem certeza de como aquela palavrinha é escrita, você deve buscar um sinônimo para evitar erros ortográficos. Segundo ponto é que você realmente tem que estudar a pontuação. E eu sei que a pontuação é um problema sério para vocês. E eu sinto isso porque eu tenho um e-book que eu distribuo para vocês, para todo mundo aqui gratuitamente, para você saber empregar corretamente a vírgula. Mas só que vocês têm que estudar isso, fazer a leitura. Sempre lembrar do que, gente? Que se eu estou falando algo e eu finalizo uma ideia, eu coloco um ponto. Se eu faço uma sequência de ideias, de informações, se eu vou enumerar informações, eu coloco vírgulas. Se vocês forem pegando certos padrões, vocês vão evitar o erro da pontuação. O erro mais grave que o aluno comete é colocar vírgula entre o sujeito e o predicado. Se você está escrevendo e você falou, o governo federal pretende começar uma nova campanha em nossa sociedade. Aí o aluno escreve, o governo federal, vírgula, pretende. Você já tem que desconfiar se tinha um verbo ali, qual é o sujeito desse verbo. Se o sujeito está ali logo no início, você não pode colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. E eu estou dizendo isso porque está havendo uma sequência desses erros. Tanto o aluno escrevendo para mim, às vezes fazendo uma perguntinha, coloca a vírgula errada, como fazendo redações ou mostrando o exercício para mim que ele coloca a vírgula entre o sujeito e o predicado. Não pode fazer isso, gente. Estudem bem, aprofundem os conhecimentos de vocês sobre o que é o sujeito e o que é o predicado da oração. Como você faz isso? Você procura o verbo flexionado ou conjugado daquela frase. Faz a pergunta ao verbo. A resposta vai ser o quê? O sujeito. Aí eu coloco uma vírgula entre o sujeito e o predicado, eu errei, né? Perdeu ponto. E vocês sabem que no concurso cada ponto é valioso. Então, estudem muito pontuação. Quem quer fazer uma boa redação tem que estudar pontuação. É fato, tem que estudar isso. Qual é o outro grande erro? E vocês são muito descontados quanto à forma da sua redação no seu concurso. Qual é o grande erro? A acentuação. Quais são os grandes erros, então, na sequência? Ortografia, pontuação e acentuação. É muito importante estudar as regras de acentuação. E é muito importante vocês fazerem cópias. Escrever é importante, porque vocês vão melhorar a letra, tornar a letra legível e vai permitir que você também memorize quando colocar um acento agudo, em que momento colocar, se é uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, para não errar, tá? Tem que estudar pontuação. Qual é outro critério para avaliar a redação de vocês? São as margens. Os alunos escrevem, aí deixa o maior espação pro fim da linha, o outro ele coloca pertinho, o outro ele coloca longe, parecendo que ele está fazendo um mosaico, um desenho, né? E não pode. A redação ela tem que ser como um texto justificado. Você pega o computador e coloca lá, marca o texto e põe justificado. O que vai acontecer?
o texto vai estar do início ao fim da linha ali, tudo escrito corretamente. Isso são o quê? Isso vai mostrar o quê? Esses dois pontinhos. As margens, você tem que começar a escrever no início da linha e finalizar certinho no final da linha, encostando na linha. Não em cima daquela margem final, nem depois da margem, encostando na margem. Tudo certinho para você não perder ponto de margens, tá? Concursos elaborados pela Banca CESP acabam sendo o quê? Muito rigorosos em todos os sentidos. Eles descontam ponto de tudo, inclusive das margens. Se você já não cria o hábito de escrever corretamente do início ao final da linha, fica difícil. E qual é o outro grande problema também? Que o aluno vai escrever até o final da linha e aí ele vai fazer a separação silábica. E o aluno não sabe fazer a separação silábica. Olha que coisa inacreditável. Matéria de primário, às vezes eu dou aula de separação silábica e o que a maioria dos alunos acaba fazendo? Torce o nariz, vai ensinar isso? Matéria de primário? Mas eu ensino uma matéria que deveria ser do primário, mas não é só do primário, vai até o ensino médio. Por quê? Porque o aluno não tem o hábito da escrita e esquece como é que faz a separação silábica. Então eu tenho alunos que quando vão separar a palavra quando, eu tenho Q-U-A-N, né? Ele vai botar quá, o hífenzinho lá na outra linha, N-D-O. O N-D-O fica na outra linha, tá? Esse tipo de separação estranha, por quê? Porque o aluno não tem o hábito de estudar com dedicação àquelas pequenas partes importantes da língua portuguesa. Quando você tem que estudar fonética e fonologia, ortografia e estrutura e formação de palavras, tá? Você tem que estudar com muita atenção cada detalhe daquela palavra, para você depois saber separar corretamente aquelas palavras. Você pode até pegar um material sobre regras da separação silábica. Toda gramática tem, você deve estudar essa parte, tá? Separação silábica é muito importante para você escrever bem a sua redação no concurso. Bem, outro probleminha que acontece, mas é muito raro, esse eu já não considero muito difícil não, é a paragrafação. É quando você marca o início do primeiro parágrafo, você tem que dar um espaçamento. Lembra quando a professora fala, bota o dedinho e começa um pouquinho depois para marcar o início do primeiro parágrafo. Essa marcaçãozinha tem que ficar exatamente igual no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto parágrafo. Se for redação de 4 parágrafos, os 4 certinho, tá? Bem correto. Mas os alunos geralmente não erram isso não, pelo menos os meus alunos. Agora um probleminha também que vocês devem ter muito cuidado, que serão cobrados quanto à forma, né? No momento da correção de seu texto é o que? É a letra legível. Hoje em dia está um problema sério um aluno com letra legível. Por quê? Porque vocês usam demais o computador, digitam os recadinhos, digita tudo ou grava, né? Você vai e faz lá a sua gravação para você memorizar e você não tem o hábito da escrita. Quando você finalmente resolve escrever, sua letra é um garrancho. Quer ver um outro probleminha com relação à letra ilegível? É o que? Alguns dos meus alunos têm o seguinte problema. Eles escrevem o O e o A igual. Já viu aquele O assim, ó? Que você vai... Como é que eles fazem? Eles fazem assim. Aí faz a ponta do O assim. Meio pro lado. E aí o A dele é como? Do mesmo jeito, sabe? Quando o O e o A são exatamente iguais. Aí você vê uma frase do tipo... Pata, é pata ou é pato? Sei lá, nada a ver, mas alguma palavra que vai ter A e A, ou A, O, A, me fica uma confusão que você fica ali parado pensando que palavra é essa? Aí dentro do contexto você deduz o que foi que o aluno escreveu. Então, quais são as maiores confusões dos alunos? O O e o A, tá? Que eles confundem muito. O M e o N, o R e o S. Tem aluno que consegue fazer o S igual o R. Eu não sei como a pessoa consegue fazer isso. O S ele tem uma ponta e o R deveria ser mais... Mas ele faz um negócio de um jeito do R e o S que os dois são iguais. Aí você vê se é o seu caso. Se o seu O é igual ao seu A,
se seu S é igual ao seu R, tá? O problema do V também, do B. Então, cuidado, gente. Pega lá as regrinhas, sabe? Pegar aqueles cadernos de caligrafia onde mostra direitinho como escreve cada letra e treine, porque justamente por estarmos em uma era tecnológica que a pessoa não tem o hábito da escrita. E o que eu estou fazendo com meus posts? Sempre falando, copie, coloca aí no seu caderninho, copiando a matériazinha para você praticar. Principalmente com as aulas online, a faculdade online, o ensino médio online, primário online, né? Tudo tá online. E aí, como é que a gente vai ver se essas crianças, se esses alunos estão escrevendo? Eles falam que escreveram, mas a prova vai ser o quê? Online. Como é que você vai ver isso, né? Então, escrevam, gente. Bem, qual é o outro critério na avaliação? Por exemplo, dentro desses critérios, o examinador vai observar se você repetiu palavras. Palavras importantes, tá? Porque preposições você provavelmente vai usar o de, o e, o por, né? Não, o e é conjunção. Então você vai usar o de, o por, às vezes repetidamente, mas isso não é contado como repetição. O que conta como repetição é quando você pega uma palavra como célere, você fala célere ali no seu texto, e lá embaixo você coloca de novo célere. Você acha que ele não vai perceber que você usou uma palavra diferente em cima, a mesma embaixo? Não pode. Você não pode repetir nem ideias, argumentos, tá? Não pode repetir, como também não pode ficar repetindo palavras, só se for um caso estritamente necessário. Um tipo de tema que não tem como você não usar aquela palavra, né, chave que está ali no tema e você tenha que repetir, tudo bem. Fora isso, você deve evitar repetições de palavras, tá? Outra coisa também que o examinador vai analisar na sua redação é se você faz uso de conectivos. É muito importante você estabelecer a relação entre as frases e entre os parágrafos, para dar uma continuidade de ideias. E para você fazer isso, nada melhor, nada vai fazer, o que vai realmente fazer com que isso fique melhor, mais claro e torne o seu texto elegante, claro, fácil, de fácil leitura, é o uso de conectivos. Você tem que fazer uso de muitos conectivos. Então tem que estar próximo do seu local de estudo, no momento que você vai desenvolver a sua redação, uma lista de conectivos que você possa fazer uso, né, consultar para fazer uma variação, não uma repetição. Toda hora falar mais, não, mais, porém, contudo. Você vai variando esses conectivos também para construir o seu texto. Não esqueçam disso, tá? Ontem eu contei a história para os alunos daqui, né, os alunos online, nossos alunos concurseiros aqui, sobre os meus alunos lá, quando eu estava no colégio particular. O que acontecia? Eu sempre dei avaliação pontos, né? Tem o critério que envolve os pontos das redações. E quando o aluno fazia uma redação ilegível, que eu não conseguia entender o que ele estava escrevendo, eu dava 0, né? Mas eu não posso falar assim, olha, eu vou te dar 0 porque eu não estou entendendo a sua redação. Eu falava assim, olha, não vai ser possível te dar nota nenhuma porque eu não estou entendendo a tua redação. Mas eu vou te dar uma chance. Pega essa redação aqui, lê para mim, e aí, se você ler e eu entender e ver que teve introdução, desenvolvimento e conclusão, eu vou dar a sua nota. Aí o aluno ficava lá, eu vou ler, professor, eu vou conseguir esse ponto, eu vou ler. Quando eu pegava a redação, nem o aluno conseguia ler o que ele tinha escrito. Aí nessa hora eu falava, viu? Você não conseguiu ler e a letra é sua. Eu vou conseguir ler a sua redação? Mas pode deixar que eu não era tão malvada. Eu dizia para eles que eles poderiam sentar e passar a limpo a redação com a letrinha mais arredondada para eu conseguir ler. Mas acontece que vocês sabem que tem aluno preguiçoso, né? Tinha um que ficava revoltado lá, amassava, jogava fora e não queria ganhar o ponto. Aí depois eu tinha problema era com os pais, porque aquele aluno não entregava e a mãe e o pai não aceitavam isso. Era um problema sério. Então o pessoal com problema de letra, pegando o caderninho de caligrafia, parece coisa infantil, mas não é. E a culpa não é sua,
pense que essa tecnologia está o quê? Impedindo que a gente leia mais. No meu caso, não que eu leio muito, né? Mas assim, que vocês, né, que alguns, de modo geral, escrevam menos, leiam menos, tá? Porque ler tudo no computador, então não dá a chance de você fazer uma reflexão mais profunda com um livro na mão. Com um livro é interessante, porque você está analisando uma parte, você volta as páginas, lê um outro tópico, e com o computador não, você fica passando aquela, às vezes até te cansa a vista e você acaba tendo sono, por causa da luminosidade, né? Porque sempre tem essa luminosidade. Nesse momento, olha, meu laptop tá ligado. Olha só a luz. Não precisa nem estar com os holofotes aqui, porque já tá forte aqui com esse laptop. Outra coisa, que o aluno erra muito na redação e o examinador estar ali olhando, entendeu? O que ele está observando. Isso, Lisete. Sim, mas no caso eu digo que culpa não é de vocês, porque vocês não têm o hábito da escrita. E eu sempre falo que vocês devem escrever todos os dias um bilhete, pegar o papel em uma caneta e escrever. Não deixar recadinho no celular, tá, né? Que um manda um recado para o outro, né? Poderia ser um recado escrito, que ajuda você o quê? A olhar a sua letra e observar que tem algo errado ali que você tem que melhorar, né? Então escreva. Mas voltando aqui a esse critério, é o seguinte: cada parágrafo da redação tem que ter no mínimo 2 períodos. E o que é um período? O que é isso? É o que você fala até o ponto final. Eu coloquei um ponto, eu tenho um período. Um período pode ter 1, 2, 3 orações. Ele pode ser longo, tá? Só que toda redação deve ter no mínimo 2 períodos. Eu não posso pegar uma redação que eu começo no início da linha, falo, 5 linhas e ponto no fim. Aí pronto, vai perder ponto. Não pode. Tem que ter o quê? Um momento de respirar. Eu falo uma informação, ponto. Falo uma segunda informação, ponto. Depois a terceira informação, ponto. Lembrando, gente, que não é do dia para a noite, que o aluno ouve tudo isso, eu quero essa semana fazer isso. Não, você tem que fazer pelo menos uma redação por semana. Se puder fazer 2 por semana, fica melhor ainda, que aí você vai treinar mais. Numera as redações, essa foi a primeira, a segunda, a terceira. Pega lá a 10ª, a 20ª, compara a 20ª redação com a primeira redação. Você vai ver a diferença. Naturalmente você vai melhorando. Com o acompanhamento de um profissional fica melhor, porque aí a gente vai guiando e você vai melhorando mais rápido. Tudo é o hábito, você escrever com frequência, tá? Qual é o outro critério agora da avaliação do seu texto? É o uso da concordância verbal e nominal, tá? A concordância é muito importante, gente. O aluno começa uma frase com um sujeito enorme, aí ele não presta atenção que ele começou com o sujeito, a primeira palavra que ele colocou lá era singular. E aí ele escreveu tanta coisa que ele acha que o verbo dele é plural, tá errado, tá? Tá errado. Se ele começou a totalidade da população e blá blá blá, e faz aquela construção enorme, mas ele começou com a totalidade. A totalidade é singular, o verbo lá da frente vai sendo singular. Se ele falar os empreendedores do país, e aí faz aquele rodeio todo para chegar ao verbo, ele colocou os empreendedores lá no início. O verbo pode estar lá adiante, mas o verbo concorda com esse início. Ele vai estar o quê? No plural também, vai estar o quê? Batendo com esse sujeito. Então, tenham atenção com essa concordância. No momento que os meus alunos estão errando mais é isso. Eles fazem um sujeito tão longo que eles criam uma confusão na cabeça e já não sabem mais se o verbo está no plural ou no singular. Tem que ver qual foi a primeira referência que você fez àquele sujeito. Se estava se referindo a um ser ou vários seres. Se foram vários, o verbo lá na frente está no plural. Se foi a um ser só, lá na frente o verbo está no singular, tá? Então, esse tipo de concordância é importante, vocês terem muita atenção. E outro tipo de errinho também que eles cometem na concordância, que é a nominal, né? É quando eu tenho um substantivo e um adjetivo. Se o substantivo está no singular, o adjetivo está no singular. Se o substantivo está no plural,
o adjetivo também está no plural, tá? Muita discrepância entre fala e escrita, com certeza. A fala acaba atrapalhando, por exemplo, tem que levar em conta o cansaço. Eu ultimamente ando muito cansada, isso atrapalha muito mesmo. Às vezes eu penso e não falo. Então, a fala, ela depende de N fatores, tanto dos articuladores, né, vocal, para emitir o som, como também o seu cansaço mental, se você está bem. Tanto que para a pessoa fazer uma palestra, o ideal é que ela durma bem, que ela esteja numa semana tranquila, se ela cria dispositivos para que ela tenha uma qualidade de vida, para estar disposta, com vitamina, com ânimo, para que você possa falar bem, né? Você possa ter completo domínio das palavras ao empregá-las no momento certo. Então, a arte de falar é um treino também. Você tem que treinar muito e estar num momento descansado. Se você estiver muito cansado e começar a falar, você vai ver que a ligação, né? Igual eu estou agora, eu estou muito cansada. Então, a conexão entre o seu pensamento e a fala, ela vai ficar desconexa. Por quê? Quem é que sabe? O que é mais rápido? A fala ou o pensamento? Claro que é o pensamento, né? Nós pensamos muito rápido. Nossa reflexão, tudo que a gente vai pensar é muito rápido. Mas o movimento da boca, né, toda essa articulação, ela é lenta. Então, às vezes, isso atrapalha também, tá? Isso é um fator. O outro fator é que o Irandir mencionou aqui, seria o que? Os regionalismos. Em cada região do país existe umas expressões mais típicas, uma forma típica do falar. Só que o que amarra tudo isso? É a gramática da língua. O objetivo da língua oficial do país é fazer essa ligação política, estabelecer essa relação entre o povo brasileiro, todos nós conectados, e quem faz essa amarração é a gramática da língua. Então, independente de eu ser carioca e um professor ser nordestino e o outro do sul, todos com que pronúncia, né, fala, a forma de falar diferente, o conteúdo é o mesmo. A regra é a mesma. Todos têm que aprender a mesma regra. Isso permite que você possa fazer um concurso em qualquer parte do país, sem preocupação nenhuma, porque o que acontece? O conteúdo é o mesmo, né? Mantém essa união, né, entre um povo, né? No caso, o povo brasileiro. Continuando. E a questão da regência, tá? A questão da regência nominal e verbal é o seguinte: vocês têm que tirar para estudar os verbos no sentido de ver qual preposição é empregada da maneira correta relacionada àquele verbo. Então, eu tenho que saber se aquele verbo ele é transitivo direto, transitivo indireto, e se a preposição que eu estou empregando está adequada. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu vou assistir o filme ou assistir ao filme? Assistir a no sentido de ver, assistir a tem o sentido de ver, né? Eu vou ver aquele filme. Então, eu tenho que usar a preposição a. Agora, se eu falar que eu vou cuidar de alguém, eu vou usar o assistir sem a preposição, tá? O médico assistiu o paciente. Ele deu o quê? Assistência, ele cuidou daquele paciente, ele zelou por ele. Então, nesse caso, vai ser um verbo transitivo direto. Então, tem vários verbos como assistir, visar, tá? Obedecer, lembrar. Vocês têm que estudar essa partezinha da matéria para empregar a preposição adequada ou a ausência da preposição adequada. Por exemplo, o verbo namorar, de acordo com a norma da língua, é transitivo direto. Eu não posso falar que eu namoro com Paulo. Eu namoro Paulo. Eu namoro Maria. Eu não posso falar eu namoro com Maria, tá? Então, a gente vai evitar o uso do com o verbo namorar. Porém, o verbo namorar na língua falada, no dia a dia, todo mundo gosta de empregar o comigo, né? Então, estaria o quê? Inadequado de acordo com a norma da língua portuguesa. Vocês têm que estudar isso, o verbo, e se esse verbo precisa ou não de uma preposição, e qual é
a preposição adequada para esse verbo. É a matéria de regência, tá? Então, aqui de modo geral eu falei do quê? Dos critérios quanto à forma, como o texto está escrito, se ele tem elegância, se ele tem margens adequadas, tá? Se houve erros de ortografia, pontuação, acentuação e assim por diante, letra legível, tudo isso aí conta. Imagine você, se a pessoa erra muito, ela perde muito ponto. Dependendo do concurso, vai perder muito ponto. Tem concursos cuja ênfase é na forma e tem outros que a ênfase é no conteúdo. O que seria então quanto ao conteúdo, o que você escreveu? Agora vamos esquecer toda essa parte estrutural e ver se sua ideia foi bem colocada ali naquele texto. O que você precisa ter em mente? Primeiro, você vai ler a sua redação e vai fazer aquela coisinha bem basicona. Sabe o que é bem basicão? Você vai pensar, eu coloquei introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias adequados, amarradinhos. Eu comecei falando sobre o tema da redação, mostrando meu posicionamento, defendi os argumentos e concluí com o fechamento de ideia, remetendo, chamando a atenção para a introdução. Então aí eu tenho um texto bem amarrado, tá? Eu fiz um bom desenvolvimento de ideias, esse é o primeiro ponto. Mas vamos continuar. Essa redação teve coesão e coerência, que foi a aula que eu dei ontem, né? Ela tem todos os elementos que permitiram haver coesão em todo o texto e consecutivamente teve o que? Coerência, que é o que? Início, meio e fim da ideia. E aí você foi bem em termos de conteúdo. Mas vamos analisar agora mais profundamente esses conteúdos. O que vai envolver aí? Houve uma organização adequada dos parágrafos, tá? Esses parágrafos apresentaram todos tópicos frasais adequados, chamando a atenção para o que você pretendia falar. Depois você desenvolveu adequadamente o parágrafo relacionando ao tópico frasal e relacionando ao tema da redação. Isso aí envolve o que? O conteúdo, o desenvolvimento das suas ideias, se ela teve continuidade dentro do texto. Outra coisa, o texto foi desenvolvido com pertinência ao tema ou houve fuga ao tema, tá? Se o que você está desenvolvendo está realmente diretamente relacionado ao tema, se é pertinente ao tema. Por quê? Porque às vezes o aluno faz uma fuga ao tema. E a fuga ao tema, vocês sabem que leva a quê? A nota 0. A fuga ao tema leva ao 0. Porque se o tema é um e você fala outro, você começa falando do tema e daqui a pouco vai mudando de assunto, pronto. Você teria fuga ao tema e a sua prova pode ser zerada se esse for o critério do seu concurso. Então tem que ter muita atenção. Qual é a grande dica que eu dou para os meus alunos não cometerem esse erro? Claro que vocês também são meus alunos, né? Qual é a grande dica? É o seguinte, você vai ler o tema e pegar ali e fazer uma bolinha na palavra-chave. Se tiver 3 palavras-chave, você também faz a bolinha. Por quê? Você está desenvolvendo a redação e olha para o tema, para aquelas bolinhas que você marcou. Está relacionado àquilo? Eu mudei de assunto em algum momento. Se eu mudei de assunto, eu tive uma fuga. Eu vou perder ponto. Eu tenho que ficar ali olhando para o tema para não errar o objetivo. Não mudar de assunto, porque é muito fácil. Uma pessoa que gosta de falar muito, escreve muito, ela acaba às vezes se empolgando e falando de outra coisa. E aí acaba perdendo ponto. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Viu? Aqui, ó, Irandi. Eu tenho alunos assim, que tem esse problema de flutuação, né? De devagar, né? Ele fala, tem tantas ideias que acaba mudando. Qual é a grande dica para alunos como você, Irandir? Você vai pegar, vai criar uma folhazinha e vai colocar assim, introdução, aí você bota tema, aí você vai colocar sua tese e argumentos. Você já pensa nisso, como se você fizesse o esqueleto da redação. Vocês sabem, né, que você pode fazer o esqueleto da sua redação. Você pensa na tese, pensa no quê? E pensa nos argumentos que vão defender a sua tese. Você escreve as 3 frases.
E quando você for desenvolver da redação, você fica olhando para ver se você fugiu daquele ponto que você se propôs. Às vezes você se empolga demais e foge daquilo, mas aí aquilo está escrito ali para você se guiar e não fugir daqueles 3 pontinhos, porque na verdade o que sustenta a sua redação é sua tese, que é o que? O seu posicionamento diante do tema e os 2 argumentos que vão defender a sua tese. Escreveu ali o rascunhozinho, o esqueletinho, você fica olhando para aquele esqueletinho. Quando você começa a falar muito e comprovar com muitas coisas que não tem a ver, é a hora que você vai começando a cortar aquilo que não tem nada a ver com o que você está escrevendo. Tenta fazer isso, Irandi, e depois você me fala. Não esquece de fazer um esqueletinho do que você pretende escrever, para você sempre estar se guiando por aquilo, para não apresentar esse tipo de fuga ao tema, certo? Continuando, qual seria outro problema? Relacionado ao conteúdo, é você fazer o uso de uma propriedade vocabular. Na verdade, eu gosto de falar de campo semântico. Se o tema da sua redação é feminicídio, você vai pegar todo um campo semântico, todo um grupo de vocabulário relacionado a isso. Se você fala de racismo estrutural, você vai pegar um campo vocabular relacionado a esse tema. Se você fala do problema do suicídio, você vai buscar um campo semântico, um campo de vocabulários relacionados àquilo. Isso te permite também a sempre manter o ponto principal, que é falar sobre o tema, e não apresentar a fuga ao tema, tá? Então é muito importante você fazer uma boa seleção vocabular para empregar em sua redação. E como você faz isso? Treinando antes. Você tem que ter um caderno de redação em que você anote todas as melhores dicas para você. As melhores dicas, os melhores conectivos, tá? As melhores informações sobre o uso de vírgula, os melhores argumentos, melhores exemplos, melhores citações, melhores dados estatísticos, tudo no seu caderno de redação. Porque todo mundo se preocupa em ter em caderno de matemática, geografia, história, né, química, vamos falar as mais difíceis, né? Química, física. Você quer ter um caderno para poder o quê? Lembrar das fórmulas, lembrar dos pontos principais, mas você também tem que ter um caderno de redação. Tem que ter um caderno de redação com vocabulário novo, tá? Com frases bem construídas que você pode utilizar no seu texto para desenvolver um excelente texto. É muito importante vocês fazerem isso, certo? O que é a pertinência ao gênero, gente? O gênero é o tipo textual que está sendo cobrado ali. Que é qual? É uma redação dissertativa argumentativa. E eu já fiz a aula lá no IGTV sobre isso, não foi? Porque existe o quê? A dissertativa expositiva, existe o texto opinativo, que se você fizer em sua redação, você vai errar. Vai errar, tá? Você tem que se manter ali ligado ao tipo textual pedido, que é o quê? É uma redação dissertativa argumentativa. Não pode fugir. Se você começar a devanear, falar sobre o assunto, explicar como acontece no país, quantos casos tem, quantos não tem, e aí você está contando, né? Você está fazendo uma dissertação, você está falando sobre o assunto, aí você já errou, tá? Você perdeu, teve uma fuga, aí você vai perder pontos. Aqui para esse concurso, que eu estou dando uma olhadinha, qual é esse concurso aqui? É da banca, no caso é da banca FUNEC. A banca FUNEC, ela cobra muito isso, que tenha pertinência a sua redação, né, ao gênero, tem que se manter atrelada a isso. Bem, dentro do conteúdo vai ter a qualidade da sua argumentação, e se sua argumentação apresentou o que? Coesão e coerência textual, que foi a aula que eu dei ontem sobre esse assunto, é só assistir lá no IGTV, tá? Se teve progressão e informatividade. Bem, quais seriam esses critérios? Nesse caso, ela dá 3 pontos para isso. O que é isso? É você criar um texto autoral, um texto interessante falando sobre aquele assunto, com argumentos realmente que convençam a banca do seu ponto de vista, e argumentos que de repente possam ser até
inovadores. Mas você não... E claro que isso aqui é um detalhe para uma nota 1000, tá, gente? A pessoa, para fazer isso, ela já deve ter feito mais de 30 redações ou 40 redações para chegar nesse nível de ter frases já bem elaboradas, citações selecionadas, dados históricos ali já na mente dela para construir um super mega texto brilhante para impressionar uma banca e tirar uma nota máxima, nota 1000. Então isso se chama o quê? Informatividade. Você realmente trazer algo novo para trabalhar naquela redação do concurso. Mas você só vai conseguir isso se você der os primeiros passos. Ninguém começa uma etapa da vida ganhando, né? Por exemplo, quando eu comecei lá como professora, estudando no meu curso de letras, fazendo minha faculdade de letras lá no meu primeiro período, o que eu vou lembrar? Que eu era uma aluna recém-saída do ensino médio. E o que alguém que sai do ensino médio sabe sobre aquela matéria, né, tão profunda que é a língua portuguesa? Nada, né? Praticamente nada. A gente está muito cru, é só aquilo mesmo do ensino médio que você aprendeu, as literaturas, como fazer uma redação, aprendeu as regrinhas gramaticais. Você não vai se aprofundar, você vai aprofundar na faculdade. Na faculdade a gente chega lá cru, né, sem saber nada, e vai aos poucos. Os primeiros períodos são... Por que tem essa história de que os primeiros períodos o aluno é chamado de calouro? Porque realmente ele chega cru na faculdade, sem saber nada. Ele vai começar a dar os primeiros passos de saber fazer uma boa pesquisa, um bom aprofundamento, para a cada vez mais aprender, acrescentar em conhecimento, para estar pronto para ensinar o outro. Não é esse o objetivo da faculdade? Que você saia de lá pronto para exercer a sua profissão, ensinar outras pessoas aquilo. O cara vai entrar lá como engenheiro, no final é que ele vai conseguir realmente fazer o prédio não cair, né? E ainda estão derrubando prédios. Ou o médico, né? Só no final é que ele estará capacitado, depois de fazer residência, de realmente medicar alguém, tratar alguém, etc e tal. Todo mundo no seu mundinho, na sua profissão, começa de uma maneira crua, para depois, assim, basicona, sem saber nada, para depois chegar a um certo nível. Você está aqui aprendendo redação, não pensa que 7 dias, é claro que eu dei bastante conteúdo, vai ser até sexta-feira. Vocês vão aprender muito para escrever muito, mas isso aí eu estou dando o básico para você seguir em frente e ter por alvo fazer pelo menos 40 redações para dar um resultado aí positivo no seu estudo, na sua produção textual, tá? Agora sim, vamos para a pergunta do Vitinho, que foi sobre o título. Bem, primeiro item, gente, nem todo concurso cobra título. E o título não é o determinante da nota, só se realmente o título está dentro do critério de avaliação daquela banca. Como você tem certeza que o título é realmente importante para aquela banca? Quando você pega a folha definitiva do seu concurso, lá tem uma linha para o título. Quando tem aquela linha para o título, realmente aquele título é importante, mas não é o determinante. O que determina a tua nota é o desenvolvimento da sua redação. O que é um título? Como é que ele vai realmente te auxiliar? Como é que você faz um título certinho, tá? É assim, o título ele não pode ter verbos, ele tem que ter o mínimo de palavras e não deve ter pontuação. Aqui falou, é necessário citar mais de uma proposta de intervenção na conclusão? Não. A pessoa faz se quiser. Se ela fizer uma bem feita, isso é que vai valer, tá? Uma proposta de intervenção que fale quem vai fazer, por quê, quais os objetivos e o que vai resultar na aplicação daquela proposta de intervenção e qual será o benefício para a sociedade. Isso é muito importante, tá? Vocês pensarem nisso. Se você vai fazer um concurso militar, você pode apenas dar uma solução, apresentar apenas uma solução para aquele problema e finalizar a sua ideia fazendo amarração com o parágrafo de introdução. Bem, gente, eu acho que deu para vocês entenderem bem como vocês serão avaliados, né, pelo examinador. Lembrando que é muito importante vocês lerem o edital, porque de banca para banca tem modificações.
Então leia o edital, não esqueçam, tá? Isso é muito importante. A maioria dos alunos que me procuram não leram o edital. Eu leio o edital e tenho que falar para eles. Mas vocês estão aprendendo, leiam o edital, tá?